Muito bem, meus amados e amadas, estamos aqui de novo, não é? Aquele nosso vídeo semanal. Eu peço desculpas a vocês, semana passada não foi possível, circunstâncias da vida, mas estamos aqui e a minha alegria de poder falar com vocês sobre as Sagradas Escrituras é enorme. Espero que seja para vocês também. Espero que todos estejam bem, apesar dessas 2 semanas, né, que não nos falamos. Continuo orando para que Deus proteja e guarde vocês. E tenho certeza que vocês têm sido abençoados. Nós hoje vamos falar de Lucas, vamos continuar, né? Falamos de Lucas 18, 19, agora estamos no último pedaço de Lucas 19. Então, abra sua Bíblia em Lucas 19. Eu vou dar um segundinho para você abrir, é fácil de achar, não é? Lá nos Evangelhos, aí você tem Mateus, Marcos, Lucas, depois João. Então, abra ali rapidinho Lucas 19, tá bom? Para lermos juntos. Eu vou fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui, Senhor, para estudar as Tuas Sagradas Escrituras. Envolva-nos, ilumina-nos, para que as Tuas palavras, Senhor, elas sejam vivas, que elas realmente façam diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estávamos vendo aí, nessa leitura de Lucas 18 e 19, os últimos foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele monta na jumentinha e vai ali subindo o Monte das Oliveiras, as pessoas colocando as folhinhas no caminho, colocando suas roupas no caminho, e quando ele chega lá no topo do Monte das Oliveiras, acontece então aquele momento em que Jesus chora. Nós já falamos sobre isso também nos vídeos passados. Você inclusive pode ver esses vídeos lá no YouTube, tá bom? Quando você clica no vídeo de hoje, por exemplo, você pode ir para lá, para onde ficam os outros vídeos. Muito bem. Aí agora nós vamos falar sobre o finalzinho do capítulo 19, ali a partir do verso 45. Diz assim, ó: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Verso 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Muito bem, vamos contextualizar um pouquinho isso aqui. Jesus então veio, né, na entrada triunfal, montado na jumentinha, chorou lá em cima dos Montes das Oliveiras e agora entra em Jerusalém. Quando Jesus chega na escadaria do pátio do templo e ele olha para o templo, ele vê a mesma cena que ele viu há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, Jesus também purificou o templo. Ele também botou para correr dali aquelas pessoas que estavam fazendo comércio no templo. Lá tinha os bois, tinha as ovelhas, os passarinhos, né, as pombinhas que precisavam ser usadas nos sacrifícios. Mas ali, aquelas pessoas estavam praticando extorsão, roubo, toda espécie de confusão, sabe? Um alvoroço, um falatório, uma coisa horrível dentro do pátio do templo, da casa de Deus, que aqui no verso 46 nós lemos Jesus citando a profecia, dizendo: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. É isso mesmo, é ladrão, 7-1, aquelas pessoas ali fazendo o que não deviam na casa do Senhor. Jesus se depara com aquela cena que há 3 anos atrás ele também tinha feito, também botou todo mundo para correr dali, e ele lá em cima da escadaria, olhando para baixo no pátio, vendo essa cena, de repente as pessoas param,
os animais param de fazer barulho, todos olham para Jesus. É interessante, né? Aonde Jesus está, é impossível ficar indiferente, né? Ele realmente é especial. Todos param, olham para Jesus. E agora, temerosos, atônitos, eles ficam imaginando o que ele vai fazer. E não poderia ser diferente. Naquele instante ali, como Jesus já vinha se revelando como um verdadeiro Messias, aqui ele também permite que a sua divindade se revele. Uma glória irradia dele, tal como nunca visto nele antes, e as pessoas ficam espantadas. E com aquele poder, Jesus diz então com uma voz clara e poderosa, aquelas palavras que nós lemos no verso 46, que a minha casa é a casa de oração e vocês as transformaram em covil de salteadores, e agora com autoridade manda que eles tirem essas coisas dali. Aquelas pessoas saem, tiram os animais, o pátio agora fica vazio. Vazio desse tipo de pessoa, vazio desse tipo de comportamento, vazio de coisas ruins e imprestáveis. Mas em seguida acontece algo maravilhoso. Lucas diz que Jesus, lá no verso 47, passa então a ensinar no templo. Mas se você for lá no capítulo 21 de Mateus, você vai ver Mateus dizendo que logo após a purificação do templo, começa a acontecer o seguinte, Mateus 21, a partir do verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Coxos são aleijados. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Queridos, duas coisas começam a acontecer no pátio do templo após a retirada daquelas coisas horríveis que estavam acontecendo ali, aquelas coisas ruins e indignas. Sai o ruim e entram as pessoas para serem curadas e para serem ensinadas. O verdadeiro objetivo da casa de Deus, a casa de oração, então volta a se cumprir. Aquele pátio agora fica repleto de pessoas que serão curadas e que serão ouvintes das palavras de Deus. Que coisa maravilhosa! De um absurdo para a dádiva, para a bênção. Tira aquelas mazelas, tira aquelas coisas que são covil de salteadores, tira a presença do ladrão, do salteador, e entra a presença gloriosa de Deus realizando o seu propósito, o seu ministério. Aquelas pessoas, quando entraram, depois de Jesus ter colocado para fora aqueles homens, olharam para a face de Jesus, um tanto temerosas, né? Assim, ele acabou de expulsar aqueles homens poderosos dali, e será que ele quer nos receber? Mas eles, ao olharem para Jesus, agora encontram na face de Jesus somente ternura e compaixão. Que coisa maravilhosa! Jesus recebe essas pessoas gentilmente, e com um toque das suas mãos, a doença e o sofrimento desaparece. Aquelas criancinhas são recebidas ternamente por Jesus em seus braços.
Jesus acalma o chorinho delas, faz um carinho nelas, os seus rostos agora brilham, e esses pequenininhos agora, alguns curados, outros restaurados na alegria, começam então a gritar, a cantar bem alto, Hosana ao Filho de Davi. Nós já vimos que quando Jesus estava entrando lá triunfalmente em Jerusalém, montado na jumentinha, as pessoas estavam cantando isso, gritando isso em alta voz. Hosana significa, em hebraico, salva-nos, salva-nos, Filho de Davi, ou seja, o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Era isso que estavam gritando aquelas crianças. E os líderes judaicos ficam incomodados. Deixe-me observar uma coisa para vocês importante. No ministério de Jesus, 3 coisas eram muito importantes. O poder era uma das coisas, uma das demonstrações do ministério de Cristo. O poder, na hora que ele curava, na hora que manifestava ali esse poder de Deus maravilhoso. Mas Jesus tinha no seu ministério 3 aspectos importantíssimos que não podem estar separados. Quando você vai à casa de oração de Deus, Jesus, como disse Lucas, no verso 47, diariamente Jesus ensinava no templo. Mateus já diz que ele curava no templo. Deixa eu fazer aqui para você a ligação entre as 3 coisas. O ministério de Jesus tinha ensino da verdade. Tinha o poder para realizar todas essas coisas maravilhosas. E o terceiro elemento era a lealdade. O apelo à lealdade. Essas 3 coisas eram importantes no ministério de Jesus. Quando Jesus ensinava a verdade, manifestava o seu poder, ele chamava as pessoas então à lealdade a Deus. Quando você vai à casa de Deus buscar apenas o poder e não recebe o ensino da verdade e o chamado à lealdade, você saiu de lá incompleto. Sabe o que significa isso? Deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Vamos dizer que você encontrou com uma pessoa e essa pessoa te pediu dinheiro para comer. Você olha para o estado da pessoa e vê que ela realmente está necessitada. E você dá dinheiro a ela. O que você acabou de fazer é dar poder àquela pessoa. O dinheiro é o poder que vai permitir com que ela vá lá e compre o alimento e cure aquele sofrimento, cure aquele problema dela que é a fome. Muito bem, você exerceu o poder. Daqui a pouco, daqui a 1 hora mais ou menos, você está passando em frente a um bar e você encontrou aquela pessoa, viu aquela pessoa naquele bar e ela estava tomando cachaça. Infelizmente. Eu pergunto para você, o poder que você exerceu resolveu o problema daquela pessoa? Não. O seu poder não mudou aquela pessoa, não transformou aquela pessoa. Ela continuou fazendo as mesmas coisas. Consequência, a fome continua, a doença vai continuar. Como não foi exercido nela o poder transformador da verdade, aquela cura, aquele poder não serviu de mais nada. E aí não veio a lealdade, o apelo à lealdade. Deixa eu ver se eu explico de uma outra forma para você. Vamos dizer assim,
você tem um problema no estômago, você tem uma úlcera no estômago. E você vai então na casa de oração de Deus e lá você encontra a cura daquela úlcera. Oh, glória! Você sai de lá radiante, feliz, maravilha. Mas você sai de lá e vai continuar comendo e bebendo as mesmas coisas que provocaram aquela úlcera. Qual é a consequência? Você terá úlcera novamente. De que adiantou aquela cura para você? Mas quando você vai à casa de oração de Deus, e você vai lá e ouve a Deus, você escuta a sua mensagem, você busca a sua verdade, encontra também o poder, encontra a cura das suas mazelas, e algumas delas vão ser curadas pela própria verdade. E aí você, sabe, arrependido, você encontra esse poder, essa cura, mas encontra esse poder, essa cura arrependido pelo poder da verdade. Jesus, então, pode fazer a você o apelo da lealdade a Ele, a Deus. Esses três elementos juntos vão mudar completamente a sua vida. Você será uma pessoa transformada. Aquela cura, aquele poder, ele agora vai estar acompanhado do poder da verdade que modifica, que transforma, que muda o estilo de vida, que faz você uma nova criatura e aí leva você à decisão da lealdade a Deus. Aí você é completo. O poder de Deus agiu em você de forma completa. É bem como era no passado e como é hoje. As pessoas acabam buscando, a sua grande maioria, só o poder. Mas só poucos terminam no terceiro, que é a lealdade. Sabe, queridos, é importante prestar atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que aquele templo, onde Jesus fez essa purificação, saíram as coisas ruins, entraram as coisas boas, ele foi destruído. Nunca mais se ergueu. Mas a Bíblia diz, através dos seus apóstolos, através de Pedro, através de Paulo, que nós, eu e você, passamos a ser o templo do Senhor. Passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E eu queria que você entendesse a aplicação da purificação do templo para a sua vida. Porque na sua vida pode estar igual àquele relato. O seu templo pode ser um covil de ladrões e salteadores. É preciso que você permita que Jesus também limpe esse templo que é você. Ele quer fazer isso através dos seus ensinos, através da sua verdade. Se você ouvir a voz do Senhor, como poderosa, como aconteceu aqui, Jesus também vai mandar que essas coisas saiam da sua vida. E o que vai entrar é o que entrou agora, entrou como entrou naquele momento. Um pátio agora ficou limpo e entraram as dádivas de Deus, entraram as bênçãos de Deus, entraram as curas de Deus, entrou o ensino de Deus. E agora Deus pode chamar a lealdade e transformar a sua vida completamente. Em 1 Pedro 2,5 diz assim, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O convite é para ser um templo novo, um templo puro, sermos casas edificadas como templo, como casa espiritual, sermos edificados como casa espiritual. O chamado de Deus é para transformação, é para limpar e permitir que as bênçãos entrem, que as dádivas entrem.
Preste bem atenção nisso, porque você pode estar sendo enganado. E o engano, ele traz consequências. Sempre que nós somos enganados, nós vamos sofrer prejuízo. Se você virar as suas páginas aí, do capítulo 20, for para o capítulo 21 de Lucas, você vai ver que lá no verso 5, Jesus fala sobre o templo. Ele fala assim, falavam alguns a respeito do templo como estava ordenado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele templo não cumpriu o propósito de Deus. A consequência do engano em que aquele templo vivia foi que não ficou pedra sobre pedra. Cuidado, porque você é chamado a ser casa de Deus, a ser o templo espiritual, edificado como casa espiritual, conforme disse Pedro. Se Jesus não limpar essa casa que é você, cuidado, porque como aquele templo foi destruído, foi derribado, não ficou pedra sobre pedra, isso virá acontecer com você também. Não se deixe enganar. Não busque só o poder, busque também o ensino da verdade e a lealdade a Deus. Esses três juntos edificarão uma casa espiritual em você que permitirá a você viver eternamente com Cristo Jesus. Você aceita, você permite que Jesus limpe a sua casa e faça de você um templo, uma morada do Espírito Santo? Então aceite agora, neste momento. Eu vou orar. Maravilhoso Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Por favor, Senhor, purifica todos esses que estão ouvindo essa mensagem, assim como a mim também. Nos faça casa espiritual e nos permita, Senhor, a entrada de Jesus, a morada aqui do Espírito Santo, e que nós possamos viver para sempre contigo na vida eterna. Em nome de Jesus, amém.